É minha opinião, Vamos falar? O Vasco também entra em campo hoje, partida contra o líder do campeonato. Sabe quem é o líder? Maricá. O Vasco vem com força máxima, como é? É o líder Maricá. Esse jogo em São Januário, porém, não é o Vasco mandante, né? O Maricá é o mandante. Fala pra mim, ô Pedrosa, quem que provavelmente pode ser poupado? Vai ter gente poupada, é isso? Sim. Primeiramente, eu fico triste de enfrentar o Maricá, que é uma cidade que eu tenho o maior carinho. Passei várias férias da minha infância lá, que eu acho que do Bubute, Barra de Maricá, um beijo pra todo mundo lá. Ele fica olhando, porque cada lugar ele fala que o Pedrosa já morou ou já foi, mas é verdade, porque eu rodo com a roleta da Rede Economia, verdade, aí chega revelar meu Campo Grande, sentimento. aí o pessoal, e o Pedrosa morava ali, o fulano aí eu vou lá na Vila da Penha. Você quase acertou, vou revelar meu sentimento. Você tava pensando que eu te conheço, tava olhando pra ele. Eu tava pensando, falando assim, caramba, será que Eduardo Paz vai torcer pra quem nesse duelo? Pro Maricá ou pro Vasco? Eu tô igual o Eduardo Paz, tô com o meu coração sério, assim, entendeu? Eu olhando e falei, caramba, pra quem ele vai torcer, cara? E o Vascão tem a chance de tirar a liderança do Maricá, né? O Vasco tá invicto, O Vasco tá invicto no campeonato, porque com o time C empatou 3 partidas e vem de 2 vitórias com o time principal. Então, nessa partida de hoje, a informação que eu tenho, a gente deu até ontem, eu dei na Placar TV, o Venê também trouxe algumas informações, a gente trouxe alguns nomes que vão ser titulares nessa partida. Por exemplo, Paê, Hugo Moura, Maxime Domingues, Vitor Luiz, Souza devem ser titulares nessa partida contra o Maricá hoje em São Januário. Quem joga do time titular, Pedrosa? Os fominhas, Léo Jardim e Verrete. E eles não gostam de ficar fora. Estão sempre jogando. Então eles devem jogar também. Então a gente vai ver um time mesclado, a gente vai ver um time misto. Pedrosa, pô, mas é um jogo que vai poder ir para a liderança. Gente, é campeonato carioca. É o início de competição. Não tem por que você ficar desgastando seus titulares. Serve para isso mesmo, testar jogadores. Até porque hoje, o Vasco, por exemplo, o Cocão também deve jogar hoje. O Vasco tem jogadores que podem tranquilamente fazer parte do time titular. Todos esses que você Exatamente, tem um banco que tem capacidade para poder vencer o Maricá hoje em São Januário. Ainda mais, mesmo sendo visitante, o Vasco joga em São Januário. Então eu acredito que esse planejamento está correto. Não tem por que ficar se desgastando dentro do Campeonato Carioca. Olha, eu tô olhando aqui. O rumo ao tri da Taça Rio esse ano vai ser difícil, hein, Venê? Olha aqui. Porque tu também tá disputando aqui comigo. Calma, o Malvadão voltou. O rumo ao tri da Taça Rio, que eu tô rumo ao tri. O rumo ao tri vai ser mais complicado esse ano. Vai ter clássico, vai ter coisa. Aqui, essa é a tabela. O Maricá em primeiro. Por que não tem o escudo do Maricá? Um absurdo, é porque isso aí é do Google. Tem que ter, gente. O Google precisa se atualizar. O Google precisa se atualizar, gente. Pelo amor de Deus. Até porque é o time do nosso prefeito, pô. Ele assiste, tá? Um abraço, tamo junto, Eduardo. Muito bem. Olha aí, ó. O Volta Redonda em segundo lugar com 9 pontos. Empatado com o número de pontos do Vascão também. Isso aqui em terceiro lugar. O Volta Redonda pega a Portuguesa. Hoje a Portuguesa está aqui em sétimo lugar com 6 pontos. E o Nova Iguaçu em quarto com 8. Gente, estamos na quinta, na sexta? Estamos na sexta rodada, né? Vamos para sexta. Eu trabalho com futebol, acho que tem com TV, né? 13 anos. Eu não lembro que na sexta rodada... Era diferente o formato, claro, mas a gente sempre vê um dos times de menor investimento fazendo bagunça aqui e os grandes aqui. Eu não lembro de ter visto uma tabela desse jeito. Vocês lembram? Faz tempo que não. Tudo bem que vai mudar, né? Mas é que fazia tempo que os 4 grandes não ganhavam na primeira rodada. 52 anos. Foi 52 anos. Inclusive o Flamengo chegou a ser vice-lanterna, o Vasco chegou a ser 8º colocado, o Botafogo 6º colocado, 7º colocado. Tava todo mundo fora antes de você voltar. É porque você ficou muito tempo, entendeu? Pô, essa punição do STJD. Cara, começaram os dois. Eu tava na minha paz aqui, aí eles começam a me irritar. Eu vou voltando e os astros vão se alinhando, entendeu, Lucas Pedrosa? O Caio falou, ó, a Fernanda tá liberada. Sabe por quê? Porque eu não queria que me olhassem, entendeu? Perfeito. Aí eu falei, não vou fazer o exame. Mas eu vou te falar, eu acho que o Botafogo não vai jogar Taça Rio esse ano. Será?
Eu vou te falar de coração, do fundo do meu coração, eu não tô nem aí. Eu sei. Então, mas Tá? é isso que eu ia falar agora. eu O tô te falando sentimento sério. do torcedor é isso. Antigamente, sei lá, bota 3 anos atrás. Não, na tinha primeira torcedor Taça Rio eu fiquei desesperado. mal. É. E desesperado, isso é um absurdo, um absurdo. Hoje em dia, nem o torcedor Tá mudando. tá mudando. Você bateu tanto na escolha do Flamengo com os titulares no jogo contra o Volta Redonda. Redonda. Volta Redonda? Foi Volta Redonda que eles estrearam, né, no profissional? Não, no ano passado. Tá. Você reclamou o ano Sim. inteiro aqui. O que o Vene falava? Aquele jogo contra o Nova Iguaçu, Aquilo é um absurdo. não sei o quê, e poupa daqui, não poupa de lá. E depois Priorizou o Carioca em vez da Libertadores. E depois a conta chega. Só que a conta chega lá em agosto, setembro, que é o momento que a curva devia estar aqui e ela começa fisicamente a cair porque Lesões. aguenta. Ninguém aguenta, a gente é muita coisa, é muito jogo. Pré-temporada ruim porque tem pouco tempo, condições de jogo. Tudo que já se falaram aí é uma grande verdade. E se você olhar fisiologicamente o que é um atleta de alta performance, o que ele precisa de lastro, você começa a achar um monte de coisa, um absurdo. Então, e vocês sabem aqui que eu sou a primeira defensora do Campeonato Carioca. Vocês sabem que eu nasci nessa competição, principalmente na Taça Rio. Eu acho que é muito importante para o Volta Redonda, para o Maricá, para o Nova Iguaçu, para esses times existirem. Sim. Então, a gente tem que pensar em um formato que vai acontecer, enfim, mas que não que acabe o Campeonato Carioca, não é isso. Possa ter uma outra solução. Mas estamos aí, com essa tabela, assim, bem curiosa, hein, Lucas Pedrosa? Eu acho que um grande vai ficar fora. Você acha que não dois? Até 2, mas eu acho que um grande vai ficar fora. Esse é meu palpite. Assim. São 11 rodadas, não são? São 12 times, 11 rodadas. Faltam 5 jogos só, gente. A gente Isso. tá na E a metade. Dos 4 grandes, o Flamengo Vão pegar- tem o caminho mais difícil. E vão pegar clássicos, né? Sabe Todo por mundo quê? pega clássico São 3 ainda. clássicos seguidos. 3 clássicos seguidos é um absurdo. Quem fez essa tabela, assim, na boa, não existe. Como é que você bota 3 clássicos seguidos para um time? Mas aí eu já não... Dia 8, Sabe que eu não reclamo? dia 12 e dia 15. Que é nesse momento que, como produto, o campeonato começa a ficar interessante. Não, né? mas olha só. Para você tornar o campeonato interessante, você não precisa botar um time jogando 3 clássicos seguidos. Isso Não, é um eu não acho absurdo, justo gente. um time, mas São eu acho que é o não são, momento... Vene? Contando com a Supercopa? O quê? Seriam 4 clássicos seguidos? Seguidos, não seguido literalmente, né? Mas são 4 em 5. exatamente. 4 em 5 jogos. 4 em 5 jogos. Porque tem ali tem o Botafogo, dia 2. Aí depois de dia 6 tem um jogo que é contra a Portuguesa, que vai ser fora de casa. Bem fora de casa, fora do Rio de Janeiro, no caso. E depois 3 clássicos. Gente, 3 clássicos seguidos eu acho... E o Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Maricá pelo Campeonato Carioca. E você com certeza vai ficar muito bem antenado aqui no React do Futebol Oficial. Agora, a informação muito importante do Fábio Azevedo, né, fanático vascaíno, é a seguinte: o Vasco segue firme em busca da compra do uruguaio Brian Rodrigues e não negocia com Lucas Braga. Olha, informação importante porque... inclusive, os veículos mexicanos já davam como, digamos assim, certo que o Brian Rodrigues não iria fechar com o Vasco. E o Fábio Azevedo, ele que a gente sabe, né, fez uma entrevista há pouco mais de um mês, mais ou menos, com o presidente do Vasco. Então, ele ali tem bastante fonte também na equipe dos Gigantes da Colina. E aí gerou aquele clima de, será que o Brian Rodrigues pode realmente vir para o Vasco ainda? Tem essa possibilidade, então é muito bom a gente ficar muito ligado em relação a tudo isso. E mais uma informação muito importante é que o Lucas Pedrosa atualizou sobre uma negociação que estava sendo muito falada pelos torcedores do Vasco, que envolvia um atacante com passagem pelo Santos, né? Atualmente está no Santos, já está na sua segunda ou terceira passagem pelo Santos, né? Porque foi emprestado, voltou. O nome desse jogador que no caso já foi descartado pela diretoria do Vasco, é o Lucas Braga. A informação do Lucas Pedrosa, ele não atualizou no SBT Esporte Rio, mas deixou nas suas redes sociais o seguinte, ó: Lucas Braga, jogador não virá para o Vasco. Diretoria vetou a contratação e segue na busca por extremos. Então o Vasco segue na busca aí por atacantes de lado, mais conhecido como ponta. O Vasco tem o Brian Rodrigues como principal nome para essa posição. O Wanderson, né, tá com a saída muito bem encaminhada para a equipe do Palmeiras, né? O Abel Ferreira
já aprovou o nome, acha um bom jogador, e o Wanderson não está tendo tanta oportunidade assim na equipe do Inter. Se bem que nesse começo de temporada aí ele tem tido bastante oportunidades até, está conseguindo atuar mais regularmente, mas eu acho que vai colocar o jogador realmente na vitrine. E aí, o Vasco perdendo a possibilidade de fechar com o Wanderson, não tendo o Lucas Braga na mira, não tendo o Ramon Sousa também, porque já foi falado que ele não quer sair do Nottingham Forest. E aí, né, o nome do Brian Rodrigues vai ficando mais forte ainda, apesar que ontem o jogador numa partida do Clube América do México deu 2 assistências. Então, realmente é um cara que vem de boa fase. E o Vasco, se realmente quiser fechar com esse atleta, vai ter que soltar o dinheirinho aí do bolso, porque senão não vai conseguir fechar toda essa negociação. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco. Para alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!